A graça e a paz bendita de Jesus esteja conosco, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os pântanos, as florestas, os rios, os oceanos e mares, o Deus de amor, que é amor, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, nos proporcionando um momento como este. O Deus eterno que reúne o seu povo, o Deus triuno que preserva o seu povo, o Deus glorioso que tem protegido o seu povo ao longo da história por causa do seu grande amor. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a Escritura no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Eu irei ler o texto com a ajuda dos irmãos, para uma só voz, todos iremos ler o texto, sentados, contudo, com o coração reverente. Iremos ler a palavra de Deus, não passaremos no terceiro versículo. Salmo de número 133. Todos, diz assim a palavra de Deus, como se fôssemos um coral. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Pai Celeste, depois de termos cantado louvores a Ti, cânticos e hinos espirituais, depois de termos feito orações ao Senhor, confessando os nossos pecados e exaltando a Ti pelas Tuas perfeições, pelos Teus decretos, pelos Teus atributos imutáveis, e termos obtido pela fé em Cristo o perdão de todas as nossas transgressões, ó Deus, nesse instante, queremos aprender a Tua palavra, sermos ensinados pelo Senhor, o Espírito, e que o Senhor Deus nos ajude a receber com alegria, com gratidão, a Tua palavra. Ó Deus, somos pecadores e há vários abismos que nos impedem de entender, de ouvir a Tua voz. Abismos morais e espirituais, abismos linguísticos, históricos, abismos culturais. E por isso, ó Deus, necessitamos do Teu auxílio, que o Senhor nos ilumine pela ação do Teu Santo Espírito, iluminação que esteja sobre as nossas mentes e corações, para que entendamos, ó Senhor, a Tua palavra, para que escutemos a Tua voz e, sobretudo, Senhor, sejamos capacitados pelo Senhor, o Espírito, para vivermos em verdadeira unidade para a glória do Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amor fraternal, nós, de acordo com a Escritura, descobrimos e fomos ensinados pelo Espírito que nenhum dom ministrado à parte do amor tem validade, porque eu posso falar línguas dos homens e dos anjos, ter fé tamanha ao ponto de transportar montanhas, conhecer todas as ciências e mistérios, chegar a doar todos os meus bens para os pobres e até mesmo oferecer o meu corpo para ser queimado. Contudo, se não tiver amor, o texto vai dizer que isso não tem valor algum. Há pessoas dentro da igreja visível que entenderam que esse amor deve ser praticado. E Gaio, bem como Demétrios, eles entenderam que deveriam, de fato, praticar o amor fraternal e o fizeram. Mas Diótrefes, membro também da mesma comunidade, era um homem ditador, um homem que perseguia, um homem que explorava. Ele, conquanto, possivelmente, tivesse conhecimento da fé, no que diz respeito ao seu corpo doutrinário, ele não vivia, não praticava. E, naturalmente, é isso que Tiago nos ensina, fazendo uma pergunta retórica:
crês tu que Deus é único? Tu és monoteísta? Pergunta ao auditório Tiago, meu irmão de Jesus. E a resposta, uma vez que a pergunta é retórica, é sim, somos monoteístas e cremos em um só Deus, pois ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Fazes bem. Continua Tiago dizendo, até os demônios creem que Deus é um só, e não somente que eles creem, mas eles tremem, no seu aspecto emotivo, eles são abalados, eles se emocionam. Contudo, eles não conseguem expressar, não conseguem executar a vontade de Deus, pois eles não querem fazer a vontade de Deus. Então, no campo cognitivo, eles conhecem o aspecto escatológico, que Jesus um dia voltará para punir a todos esses seres espirituais e humanos. Eles sabem que Jesus é o Messias, eles tremem, eles se emocionam, mas no aspecto volitivo, no aspecto da obediência, eles não prestam nenhuma honra, nenhuma obediência a Cristo. E nesse instante, a qualquer homem, frequentador de comunidade evangélica, cristã, se ele conhece, se ele se emociona, mas se ele não obedece e não pratica a palavra de Cristo, ele tem uma fé semelhante à fé dos demônios, portanto, ele é irmão, ele é primo dos próprios demônios e não é filho de Deus. Olhando para o trecho de Coríntios, vimos que o amor faz, porque o amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. O amor, ele não arde em ciúmes, ele não se ressente do mal, ele é eterno, e é esse amor que devemos praticar. Agora, queridos irmãos, estamos diante de uma poesia, escrita provavelmente por Davi. Esse salmo que vai nos falar, e tem negrito, e naturalmente não é inspirado pelo Espírito Santo, foi escrito pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas é muito bem apropriado. Em negrito, traz o salmo falando da excelência da união fraternal. O Tanar, que é o Velho Testamento, adotado pelos judeus, esse Tanar é constituído por 3 partes, a saber, a lei, Torá, os profetas e, por fim, os salmos, o Narvim. Então, essas 3 partes do Velho Testamento, livro adotado pelos judeus, não segue a nossa ordem, porque a nossa Bíblia segue a ordem da Septuaginta, mas tem todos os livros. Nessa terceira parte dos Salmos, essa terceira parte contempla vários livros que temos. A terceira parte tem os livros poéticos que conhecemos, e aí inicia essa terceira parte dos Salmos exatamente com um livro que tem por nome Salmos. Mas essa terceira parte é seguida pelos demais livros poéticos, inclusive por livro de Daniel, que dentro da sequência do Tanar, não é um livro dentro dos profetas, mas dos escritos, dos Salmos. Os Salmos têm por objetivo trazer orações, é o primeiro livro de oração que temos na igreja veterotestamentária. Os Salmos também, além de ser um livro de oração, é o nosso inário, é o inário para o povo de Deus. E é um inário muito importante, até porque fala de todas as coisas, mas na perspectiva de que Deus é aquele que sustenta, é aquele que cria, é aquele que governa, é aquele que preserva todas as coisas. Olhando para os Salmos, que o nosso Deus será louvado com os Salmos, sendo a inódia da igreja do Velho Testamento. Nós temos aqui belíssimos hinos, e eles cantam louvores a Deus. E, sobretudo, essa terceira parte que começa com o livro dos Salmos, mas há outros livros, esses cânticos, essas orações, foram inspirados pelo Espírito Santo. De modo que quem canta os Salmos, quem ora os Salmos, ora corretamente. A oração estereotipada, utilizando os Salmos,
nos levará a cantar bem, nos levará a orar bem, porque este cântico, esta oração foi preparada, foi criada pelo próprio Espírito Santo. O Salmo 133 está dentro daquele grupo de salmos, dos degraus, onde o povo de Deus, possivelmente indo a Jerusalém, cantava esses salmos. Provavelmente esse Salmo 133 é um dos salmos que foi cantado na ocasião que Jesus substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Mas vejam então que o contexto deste salmo é um salmo de alegria, de regozijo, que fala dessa unidade, que fala dessa união, fala desse congraçamento do povo de Deus. Davi, ele reinou sobre Judá e Benjamim por 7 anos e 6 meses. Davi, que foi ungido por Samuel para ser rei, Samuel procurou Jessé, querendo saber quem eram os seus filhos, e os filhos foram trazidos, até que Samuel, orientado pelo Espírito Santo, perguntou: olha, nenhum desses que você me apresentou deve ser ungido. Está faltando mais alguém? Tem sim, tem um garoto que está ali trabalhando com as ovelhas, então tragam-me. E trouxeram Davi, de fato, Davi foi o escolhido, ele foi preparado, capacitado pelo Espírito Santo e foi ungido por Samuel. Então, Davi, ele reinou por um período de 7 anos e 6 meses sobre Judá e Benjamim. Contudo, ele, na condição de rei, ele herdou uma nação dividida à beira de uma guerra civil. Países fragmentados, divididos por questões ideológicas, por questões políticas, países que enfrentam guerra civil. Pois bem, esse conflito entre os próprios cidadãos, Davi recebe esta nação para reinar e percebe que esse povo está fragmentado, está dividido, está à beira desta guerra civil. Contudo, o Senhor Deus, é Ele que reúne o seu povo. O Senhor Deus, é Ele que preserva o seu povo. É Ele que protege o seu povo. É Ele que envia os dons para o seu povo. Porque a igreja que iniciou já no Éden, quando o nome de Deus foi invocado após o pecado, após a queda, é Deus que preserva o seu povo. Nós somos povo de Deus. Então Deus concedeu a Davi um reino unido, capacitou Davi para ter um reino unido, coeso. E nós encontramos isso lá no 2º livro de Samuel. No capítulo 5, versículo 1, vai anunciar essa unidade, essa união realizada pelo próprio Deus com o seu povo. Então nós temos 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 1, assim diz o texto: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá e Benjamim, conforme textos correlatos, 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, embora Davi tenha recebido um reino fragmentado, dividido, com muita confusão, com muitas perturbações, à beira dessa guerra civil, aprova o Senhor Deus, com a sua misericórdia e graça, reuniu o seu povo e aí concedeu
a Davi um reino unido. Davi agora, ele é rei de um povo unido, coeso, um povo que festeja essa unidade. Outrora essa unidade não havia, estava fragmentada, agora é um momento de gratidão porque Deus uniu o seu povo. É nesse contexto de unidade, de coesão, de aproximação de todas as tribos sob o reinado de Davi, que esse texto vai falar dessa união. Shevet, Renei Matov, Humanaim, Shevet, Ahim, Ganohad. Nesse contexto de unidade que o salmista vai louvar a Deus e vai fazer declarações sobre a importância da unidade. Porque a unidade, a união do povo de Deus não é importante. É muito importante, embora de quando em quando apareçam os diótrefes que tentam fragmentar, dividir, enfraquecer. Os irmãos da Assembleia de Deus, eu tenho amigos pastores, eles são pessoas empolgadas, fervorosas. E nessa espontaneidade da espiritualidade desenvolvida, um deles chegou a dizer para mim: pastor, na igreja muitas vezes aparece muitos armando guerra dos santos. Eu não entendi armando guerra dos santos. E depois ele me explicou. São aquelas pessoas que são infiltradas para armar a guerra entre os santos. Armando guerra dos santos. Se vier algum armando aqui, não se ofenda. Mas a igreja sendo fragmentada, perturbada, inquietada. Agora, não, o reino está em paz. E aí o salmista vai dizer como é bom. Há uma outra versão que fala quão bom. E quando eu evangelizava o meu primo, pequenininho, e cantava, quão bom e suave é, cantando, ele falava cão bom, mas cão não é bom, Gleison. Gleison, o cão não é bom. O cão é o diabo, o Satanás, é quão bom. Quão bom. Quão bom, maravilhoso, agradável é que o povo de Deus viva em unidade. Essa é a declaração. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A história da igreja mostra algumas separações, pessoas que tiveram que se separar por N razões. Logo no início do livro do Gênesis mostra a separação entre Caim e Davi, Ló e Abraão, José e os seus irmãos. Temos separações como Arão e Moisés. Os 12 apóstolos de Jesus discutiam entre si quem deveria ter a primazia, registrado em Mateus 18, 1. Paulo e Barnabé, em uma viagem missionária, diz o texto que eles brigam por causa de João Marcos. João Marcos teve uma dificuldade e Barnabé estava protegendo João Marcos durante a viagem missionária, e o apóstolo Paulo não gostou e teve um conflito entre esses dois homens. Aqui, esse ambiente é um ambiente de unidade. E o salmista diz que é agradável, é muito precioso vivermos unidos. O salmista fará duas comparações. Ele vai dizer que essa unidade, esse congraçamento, esse ajuntamento, ele é como um óleo precioso. Um óleo precioso. O óleo precioso se refere àquele azeite, aquele óleo que era derramado sobre algumas pessoas. A saber, esse óleo era utilizado para ungir os profetas do Velho Testamento. Esse óleo era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes e também sobre os reis. Esse óleo é precioso porque ele simboliza o Espírito Santo. É a capacitação dada pelo Espírito Santo àquele que irá desenvolver o ofício de sacerdote, de rei e profeta. Então, o símbolo do Espírito Santo falando da capacidade do Espírito Santo, ou a capacitação do Espírito Santo sobre estes homens,
Então esse óleo é precioso, ele é um símbolo da capacitação do Espírito Santo sobre aquele que iria exercer a função de rei, profeta ou sacerdote. Então essa unidade, ela é preciosa, ela é agradável, como esse óleo, é um óleo precioso. E ele vai dizer que esse óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, o sacerdote, e desce para a gola das suas vestes. Nas vestes do sacerdote havia pedras de ônix que representavam as 12 tribos de Israel. Esse óleo descendo acompanhava, chegando à barba daquele sacerdote, e também descendo sobre as 12 pedras que representavam o povo de Deus, agora unido, um povo coeso, sob o mesmo reino. Ou seja, o Espírito Santo capacitando, o Espírito Santo unindo todas aquelas tribos representadas por estas pedras. Que eu chamo a sua atenção para o verbo que acontece aqui, o verbo descer. Nós temos no versículo 2, diz, o qual desce para a barba. Depois, ainda no versículo 2, diz, desce para a gola de suas vestes. E no versículo 3 diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes. Então é um óleo que desce, é algo que desce. Desce sobre a barba, desce para a gola, desce sobre os montes. Desce. Esse verbo descer, a raiz, o seu paradigma, é que vai surgir o nome do rio Jordão. O Jordão significa aquele que desce. E é interessante porque, de fato, como diz Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E a expressão lá diz descendo, as suas dádivas e os seus dons descendo sobre nós. Esse óleo precioso derramado sobre a barba, que desce sobre para a gola, que desce sobre os montes, se referindo ao orvalho, fala-nos dessa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo derramado sobre todo o seu povo. Eu percebo que isso aqui é um sermão, é um salmo, é uma fala escatológica, porque Davi é um tipo do Messias, o rei. E ele reina na sua igreja pela palavra e seu espírito, e pelo seu espírito ele uniu todos nós, pessoas oriundas de várias tribos, povos, raças, tribos e nações. É por isso que Joel diz que os velhos iriam profetizar, os jovens teriam visões. A ênfase não é no sonhar, nas visões, no profetizar. A ênfase de Joel 2, 28 a 30, é que o Espírito Santo seria derramado sobre os anciãos, sobre os velhos. Mas não somente sobre os velhos, sobre os jovens. Não somente sobre os jovens, sobre os servos e as servas. Então é sobre homens, esse Espírito é derramado sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os jovens, classes sociais distintas, porque fala de servos e servas. O Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes, no capítulo 2, capítulo 2 de Atos, fala que o Espírito Santo desceu sobre o povo judeu que estava ali reunido. Mas havia problemas com os samaritanos por uma questão histórica. E aí então Filipe vai evangelizar e, chegando lá em Samaria, com a presença dos apóstolos, o Espírito Santo também é derramado sobre os samaritanos, para que não houvesse duas igrejas, apenas uma igreja.
Então, os judeus experimentam o Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre os judeus, e eles passam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ali eles glorificam a Deus. A glossolalia, que tem por objetivo apontar a universalidade do Evangelho, a punição de Deus sobre Israel e a edificação do seu povo. Mas os samaritanos, recebendo a presença dos apóstolos em Atos 8, eles recebem o Espírito Santo. Capítulo 10 de Atos, há um homem, Cornélio, um gentio, que não era judeu, não era samaritano, era um gentio. E o texto diz que o apóstolo também foi convidado, foi chamado por revelações. O apóstolo Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho. O Cornélio entende o evangelho da salvação de Jesus Cristo. E diz o texto que quando eles creem nesse evangelho, o Espírito Santo é derramado sobre a sua casa. Então nós temos os judeus, temos os samaritanos, temos os gentios. E depois lá em Atos 19, os confins da terra, o apóstolo Paulo vai encontrar alguns discípulos de João que não eram cristãos, eram discípulos de João. E o apóstolo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aí o evangelho foi anunciado, foi falado de Jesus. Eles creram e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, sobre os judeus, sobre os samaritanos, sobre os gentios e aqueles que estavam nos confins da terra. Vejam que é Deus que reúne o seu povo, é Deus que preserva o seu povo, é Deus que protege o seu povo. Não há 2, 3, 4 igrejas. A igreja, ela é una, ela é apostólica, ela é santa, ela é católica, ela é universal. Porque é o Espírito Santo que atrai a Cristo todos os eleitos que estão nas tribos, nos povos, nas nações. O Evangelho é proclamado e há uma chamada geral, e dentro dessa chamada geral, dessa vocação geral, o Espírito Santo chama o eleito e o atrai a Cristo. E agora ele pertence a esta igreja una, apostólica, santa e universal. Esse óleo que desce para a barba, desce para a gola e desce sobre os montes. E aí na encosta desse monte Hermon, que vai nascer o rio Jordão. Como já lhes disse, o significado é aquele que desce. Bom, queridos irmãos, que a religião falsa é aquela que cria uma escada para chegar aos céus, através de seus méritos e boas obras. Mas a religião de Deus é aquela criada pelo próprio Deus, onde o Deus, ele desce à terra, e ele se faz carne, ele se faz homem, e vem habitar entre nós, vem se sujeitar aos nossos devaneios, às nossas vaidades, conviver com pessoas miseráveis, pecadoras como nós, homens fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. A religião de Deus exatamente consiste no próprio Deus descer até nós, sendo Ele, Emanuel, Deus conosco. Essa unidade, essa união, esse congraçamento é como o óleo. É precioso essa unidade, porque é o Espírito Santo que promove essa unidade, essa união. É Ele que foi derramado nesses 4 momentos de Atos dos Apóstolos que eu acabei de falar, e ninguém estava pedindo o Espírito Santo, ninguém estava clamando pelo Espírito Santo. O Evangelho foi pregado, creio no Evangelho, recebeu Cristo como seu Senhor, o Espírito desceu sobre todos, não sobre alguns, mas sobre todos. Não ficou ninguém de fora. Quando eu era presbiteriano, na igreja lá em Recife, eu visitava todas as igrejas da Assembleia de Deus, tinha um endereço. A Assembleia de Deus tem um círculo de oração todo dia. E uma vez que a igreja presbiteriana tinha oração uma vez por semana, e eu desejava, eu vou orar com os irmãos da Ableia. Intimidade, irmão, permita. Aí eu ia de segunda a sexta. E eles ficavam falando: você tem que pedir o Espírito Santo, você tem que pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. O meu pastor fala que eu já tenho o Espírito Santo, já mostrou lá no livro de Romanos.
E na manifestação, alguns recebiam, diziam, naturalmente emocionados, fervorosos, alegres, com a experiência. Eles diziam, olha, eu recebi o Espírito Santo. E outros não, ficavam tristes. Aí, no momento, me cumprimentava, era um menino, um adolescente, meus 15, 16 anos. E você recebeu o Espírito Santo? Você foi batizado com o Espírito Santo? Eu fui. Foi? Sim. Mas eu não vi você. Não, eu tenho o Espírito Santo. Porque aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz: depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. 3,16 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, onde habita Deus? Essa unidade é como esse óleo que é símbolo do Espírito Santo. É muito precioso. Porque sem o Espírito Santo, sem a obra do Espírito Santo, ninguém consegue ouvir a voz de Cristo. Sem a operação do Espírito Santo, ninguém consegue entender as Escrituras Sagradas. Sem a atuação do Espírito Santo, ninguém é levado aos pés para orar. Nós precisamos do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que em nós está. E é para esta unidade que o Espírito Santo nos conduz sempre. A unidade do povo de Deus, o congraçamento, o esforço de tolerar, o esforço de descer, assim como Emmanuel desceu. E como diz Calvino, Deus descendo à terra, e ele vai balbuciar para comunicar a sua verdade, utilizando uma linguagem precária, que é a linguagem humana. Mas ele nos fala tudo aquilo que é importante para a salvação das nossas vidas e uma vida piedosa. A unidade, a união do povo de Deus é algo precioso. É como o óleo que desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e assim esse óleo vai encharcar todas aquelas pedrinhas que eram símbolos do povo de Deus. Que o Espírito Santo, como nós estudamos, João Calvino, teólogo do Espírito Santo, que o Espírito Santo promova paz e unidade no povo de Deus. Amém. Mas não somente essa unidade, essa união, esse viver unido, os irmãos, é tão precioso como óleo, mas também ele vai fazer uma outra comparação, dizendo que essa unidade, essa união, é como o orvalho do Hermon. O Hermon, um dos montes mais altos que nós temos na região, 3.000 metros. Nesse Hermon neva o ano todo, e o degelo vai criar um rio, que é exatamente o Jordão. 3.000 metros, nevando o tempo todo, o degelo, e aí vai derretendo e vai criando este rio, esse curso de água. Esse curso de água vai atravessando mais de 200 quilômetros e vai passando por regiões áridas, como temos na Paraíba, em Pernambuco, regiões áridas. Fruto desse degelo, esse rio vai surgir, descendo na encosta do Hermon, e esse rio vai passando por terras áridas e vai dando todas as condições para atividades agropecuárias. É só vida, é só maravilha. A partir do Monte Hermon, esse rio, esse percurso vai seguindo até criar o mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Você lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho? Vocês lembram? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, lá na Galileia. Pois bem, era esse rio, fruto do degelo lá do monte Hermon, vai descendo, vai atravessando essa região árida e vai promovendo a verdadeira vida. Vai promovendo a vida. É isso, queridos irmãos, que a unidade faz.
promove a vida. Porque em 2 horas de culto, não há condições de percebermos de forma nítida, clara, necessitados, pessoas tristes, desapontadas, doentes. Mas a convivência, quando a gente chega junto, a gente percebe a fraqueza, a deficiência. Nós vamos orar um pelos outros, seremos consolados pela palavra de Deus, uns aos outros, sendo admoestados no temor do Senhor. Esse congraçamento, essa unidade vai promover cura, vai promover libertação, vai promover quebrantamento, arrependimento dos pecados. Os pastores são pessoas que experimentam muito solidão. E, em especial, pastores de tempo integral. Eu digo isso porque, no meio presbiteriano, você não queira saber um processo para alguém ser pastor. É muito difícil, é complicado demais. O sujeito vai para o conselho, é sabatinado, depois vai para o presbitério, é sabatinado, depois manda um ofício para ele fazer um vestibular, ele faz um vestibular. Quando passa 4 a 5 anos lá, anualmente tem que comparecer ao presbitério, pregar, ser examinado. Ele termina. Aí ele é licenciado por 1 ou a 3 anos, tem que prestar conta ao presbitério, depois fazer um sermão-prova, a passar uma exegese. E aí depois ele é ordenado pastor. E para onde é que eu vou? Não sei. Tem que ter campo. Tem que ter campo. A igreja presbiteriana é difícil criar campos. As igrejas estão sendo fechadas. Agora mesmo, em Fortaleza, estamos fechando uma congregação. Eu até me apresentei. Pai, deixa eu ir para essa congregação, rapaz. Vai fechar? Não, já está. O presbitério já decidiu. Vamos fechar. Muitos problemas, vamos fechar. A pessoa é ordenada, vai para um campo, pastor jovem, ou pastor antigo, veterano, com seus vícios, com seus traumas. E quando ele tem tempo integral, muitas vezes ele não tem a oportunidade de abrir o coração para os membros. Porque uma vez eu perguntei a alguém, falei para um membro da igreja, ô crente, ora por mim. Eu falei, pastor, eu vou orar pelo senhor. Irmão, ora por mim. Porque o congraçamento, a unidade, vai nos permitir identificar que o outro precisa de algo. Então a gente chega junto. É com bens materiais, é com os dons. Há uma solitude tremenda. Muitas vezes os pastores presbiterianos não costumam nem abrir o coração. Porque, vejam, Deus me designou para uma igreja em Fortaleza, a igreja da Aldeota. Mas um presbítero falou, pai, você sabe que está muitos pastores querendo vir para essa igreja? Eu digo, não sei não. Como você chegou aqui, foi só Deus mesmo. Porque muita gente, muitos pastores querendo. Há uma certa... permita-me abrir o coração para vocês, mas assim, pela falta de campo. Então, quem chegar primeiro chega e assume. Você me entende? E o pastor passa por tantos problemas, ele precisa de uma congregação que o apoie, que chegue junto, que ore, que tolere as suas faltas, suas carências. Calvino foi expulso de uma igreja. Eu não expulsaria Calvino. Calvino, não, você não vai sair daqui não, Calvino. Eu sou do consistório, você não vai sair daqui, mas nem a pau, vou brigar com todo mundo. Mas aí o povo decide, quem quer Calvino ir embora? Mas a maioria. Não é presbiteriano, não é eu, mas perdeu. Vai embora, Calvino. Essa unidade vai permitir identificar as pessoas deficientes, pessoas que estão precisando de ajuda. Porque essa unidade ela é preciosa como um orvalho, porque esse orvalho, esse de gelo, vai perpassando por regiões áridas, levando a verdadeira vida. E é isso que precisamos, viver para receber a vida, compartilhar a vida, e uns com os outros. Nós caminhando, o cristianismo é vida, e se é vida tem que ser um cristianismo vivido, andando juntos.
transmitindo esta vida. É como o orvalho do Hermon, esses montes, 3.000 metros, que no seu curso vai levando vida a regiões áridas. Diz que desce sobre o monte de Sião, que é Jerusalém, que é a cidade do rei Davi. E nesse espaço, queridos irmãos, que há essa unidade comparada com o óleo precioso, o Espírito Santo, e esse orvalho que traz vida, o texto vai dizer, vai usar a expressão ali. Ali. É nesse local de unidade, de congraçamento, de união verdadeira, de amor fraternal, ali o Senhor vai ordenar a sua bênção e a sua vida para sempre. Ali aonde? É nesse local que as pessoas se esforçam para viverem unidas. Deixa eu confessar um pecado para vocês. Eu era missionário da primeira igreja presbiteriana do Recife. Eu ia para o interior da Paraíba, a região árida. E os irmãos, eles trabalhavam de madrugada. Eles trabalhavam de madrugada. 3 horas, 4 horas da manhã, iam trabalhar para a roça. E depois eles voltavam. E iam direto para o culto. E quando eles voltavam do trabalho e direto para o culto, eu estava ali esperando cedo, ali, 7, 8 horas. Irmãos, eu sentia um cheiro tão forte. Você me entende? Só vem do trabalho. Que eu dizia, meu Deus, não vou suportar um negócio desse. Eles vinham me abraçar, pastor, meu Deus do céu. Pô. Pois é, Deus me deu tantos amigos naquelas regiões. Falo com alguns até hoje. Porque nós precisamos nos esforçar para manter a unidade. Nem todas as pessoas gostam da mesma roupa, do mesmo tipo de cabelo. As pessoas não gostam do mesmo time, não é verdade? Os alvos rubros que tem aqui. Mas nós temos que nos esforçar para estarmos sob esta unidade, porque é ali que o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Eu quero convidar vocês para ler alguns textos do Novo Testamento, apenas 2. Quero chamar a sua atenção lá para Gálatas 3, 26, por favor. Gálatas 3, 26. Eu quero ler com vocês do versículo 26 ao versículo 28. Eu vou esperar que vocês encontrem o texto, versículo 26 a 28. Agora estou lembrando lá, o camarada chegando da roça todo suado, e me abraçava, batia em mim, pastor, meu Deus do céu. Ai, meu Senhor. Deus é bom, irmãos. Foi Cristo que desceu da sua glória para nos abraçar. Pecadores, desgraçados, miseráveis. E onde nós estaríamos se não fosse o amor de Cristo? Onde estaríamos? Gálatas 3, a partir do versículo 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pode ler comigo, versículo 27? Porque todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um. Pai, faz-nos um. E esse mesmo Gleiso, ele cantava assim: Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um. Zum, zum. Pai, faz-nos um. Não há distinção. Em Cristo somos um no Messias. Em Cristo somos um só povo, uma só igreja, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Vejamos ainda o texto de Efésios, carta que foi lida nesta noite pelo liturgo, Efésios 4.
Efésios 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6, quero pedir o seu auxílio na leitura também desse texto, Efésios 4, versículo 1 ao 6, que vai falar sobre a unidade da fé, um povo unido, coeso, que se suporta, que ri também, que brinca. Diz assim o texto: todos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Maravilhosa Trindade. Maravilhosa Trindade, que é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos, o Espírito do Senhor. É por amor a Cristo que devemos nos esforçar e preservar a unidade do Espírito, a unidade da fé. Porque o Cristo, ele desceu a este mundo, sendo Logos, o Verbo encarnado. Ele foi a um casamento e transformou água em vinho por amor. Ele ensinou a um rabino conhecido como Nicodemos, dizendo: Deus amou o mundo de tal forma, Deus amou o mundo de tal forma. Deus amou, porque Ele é amor, e é um amor imensurável. Qual o tamanho do amor de Deus? João escreve as palavras de Jesus, dizendo: olha, Ele amou de tal maneira, é imensurável. O objetivo é para que todo aquele que nele crê não pereça, não fique só, mas tenha a vida eterna, porque a vida eterna consiste em viver com Deus e nessa família eterna, família composta de homens, mulheres, crianças, jovens, lavados, purificados pelo sangue e aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Esse Jesus que desceu por amor, que ensinou a Nicodemos o caminho dos céus, também reconciliou a mulher samaritana, por amor. A mulher samaritana, ele desnudou aquela mulher tornou-se a primeira missionária. Jesus, como médico dos médicos, curou, porque ele foi ao encontro do doente. Essa unidade, nessa coesão, a percepção de quem precisa, nessa aproximação, a oportunidade de ajuda, de auxílio. Jesus, como médico dos médicos, curou um paralítico. Ele que multiplica pães para alimentar pessoas que estão famintas. Multiplicou pães porque ele estava inserido em uma comunidade. Deu sozinho, no máximo 2 pães. No máximo 2 pães. Agora eu vou ter que parar, talvez, de comer pães. Mas Cristo, inserido em meio a uma multidão, ele multiplicou pães para alimentá-las, para que esse povo permanecesse unido, coeso, ouvindo a sua voz. Ele, depois de multiplicar pães, ele se manifestou como a água da vida, defendeu uma senhora que foi levada até ele, flagrada em adultério. E por amor ele olhou para aquela mulher e perguntou: olha, onde estão aqueles acusadores, aqueles que não estavam contigo, não estavam unidos, não tinham a intenção de te ajudar, mas só te destruir e te acusar? Onde eles estão? Senhor, eles não estão mais, foram embora. E Jesus, que é a expressão do amor divino, ele disse: olha, nem tão pouco eu te condeno, vai e não peques mais. É a palavra amorosa de Jesus que diz: olha, continua trabalhando na igreja, faça as tuas atividades, você poderá cair, mas é esse acolhimento, é essa união com Cristo que nos dá a certeza que iremos atravessar o Rio Jordão. Essa é a certeza.
Ele nos defende sempre, porque Ele é o defensor dos fracos. Ele é aquele que, por amor, recuperou a vista de um cego de nascença. E depois fizeram uma CPI para saber quem havia curado aquele cego de nascença. Quem foi que te curou? Olha, parece que foi um homem chamado Jesus. Mas você sabe que esse Jesus é pecador? E aí responde aquele homem: olha, se ele é pecador, eu não sei não. Eu só sei que eu era cego. E hoje eu vejo. Eu só sei que era um menino lá de Recife, naquele bairro violento. E na escola, aqueles crentes presbiterianos falaram do amor de Jesus. E eu fui àquela igreja. A igreja que me acolheu, que me estimulou a estudar. Estudo até hoje, com 52 anos. A igreja me estimulou. O meu pastor dava livros. Eu não sei se você acha que Jesus é pecador. Só sei que eu era cego. Eu era cego. E hoje eu vejo. Por causa do amor de Jesus. É isso, irmãos. Olhando para o amor de Jesus, que abriu os nossos olhos, que iluminou as nossas mentes e corações pelo Espírito Santo, que nos possibilitou agora olhar para o reino e entrar neste reino, de crer nesta palavra, de entender esta palavra. Sabe que há comunidades eclesiásticas que adoram a Deus, mas não conhecem a Bíblia, não têm doutrina. Nós recebemos agora um senhor vindo de uma igreja pentecostal, mais de 30 anos nessa igreja. Depois de 3 meses, ele chegou para o pastor efetivo e disse: pastor, agora eu estou entendendo a Bíblia. Aqui eu entendo a Bíblia. Os pastores abrem a Bíblia e ensinam a Bíblia. Nós somos privilegiados. Eu era cego e agora eu vejo. Jesus, Ele é o bom pastor que deu a vida por nós por amor. Ele é o bom pastor, Ele não é o mau pastor que está à procura da gordura, do tecido adiposo e das nossas lãs. Não, Ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós, por amor. E em resposta a esse amor, devemos expressar um desejo, um esforço para preservar essa unidade. Você entende? O Espírito Santo fala com você. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. A irmã de Lázaro chegou perto de Jesus e disse: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus nos ama. Nas nossas enfermidades, nas nossas dificuldades, limitações, Jesus nos ama. Aquele a quem tu amas está enfermo. E Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Ele é o grande rei. Ele é o servo com humildade para preservar esta unidade. Ele lavou os pés dos apóstolos. Tinha lá um bandido no meio. Havia lá um traidor, um filho do diabo, que era tesoureiro e ficava com aquele discurso da socialização. Olha, Senhor, esse perfume bem que podia ser vendido e com esse dinheiro poderíamos ajudar os pobres. E o texto diz que ele era ladrão, mentiroso. E Jesus o acolhe. Jesus, na Santa Ceia, olha para ele e diz: olha, o que tu tens que fazer, fazes com pressa. Ele é o servo. Ele é aquele que nos consola por amor. Jesus é o Consolador. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Eu preciso crer em Cristo todos os dias. Para sermos unidos, para estarmos coesos, para amarmos as pessoas, é preciso amar a Cristo. Porque aquele que não ama a Cristo, ele não vai amar as pessoas verdadeiramente. Ele vai explorar, vai ser segundo a conveniência. Não se turbe o vosso coração. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos que estamos nele. Ele é aquele que doou o Espírito Santo, não somente aos judeus, não somente aos samaritanos, não somente aos gentios, não somente àqueles que estavam distantes, mas o Espírito Santo foi derramado sobre a sua igreja, sobre nós.
Ele é o doador do Espírito Santo. Ele é aquele que intercedeu por nós. Pai, intercede não somente por estes, mas por todo aquele que haverá de herdar a vida eterna. Jesus orou assim. Quando ele orou assim, e eu olho essas palavras, eu oro não somente por estes, se referindo aos discípulos, mas oro também por todos aqueles que haverão de herdar a vida eterna. Eu coloco o meu nome na Bíblia. Eu coloco. Porque Jesus orou por mim. Ele me colocou na sua agência, nesta igreja, e eu devo permanecer na sua igreja. Nessa igreja una, católica, nessa igreja apostólica e santa. Ele é o grande intercessor. Ele sofreu, ele expirou sangue. E se o meu Senhor sofreu, estamos prontos para sofrer. Em casa, no trabalho, na faculdade, na igreja. Estamos prontos para sofrer por amor a Cristo. Ele é o sofredor. Ele foi à cruz. Ele foi à cruz por nós. E foi na cruz, nas suas 7 palavras, que ele expressou este amor. Ele olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi ele que olhou para aquele ex-ladrão e disse, com muita dificuldade, um diafragma para respirar, ele deve ter olhado cheio de sangue para aquele ex-ladrão que tinha derramado tanto sangue na sua vida. Ele olha e diz: hoje estarás comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. É ele que olha para sua mãe e não a desampara por amor. Ele diz: mulher, se referindo a Maria, e apresenta a João, o apóstolo do amor: eis aí o teu filho. É lá na cruz que Jesus pensa e clama por Deus, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Me abandonaste porque lá na cruz ele tomou para si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. É por isso que quando Satanás quer me acusar de algumas coisas, a minha consciência, eu só tenho uma resposta a dar. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Cristo foi separado e recebeu a ira de Deus. Ele sofreu o sofrimento do inferno em meu lugar. Foi ele que por amor morreu por mim, me purificou de todos os pecados. Eu não aceito acusação. O diabo significa isso, acusador. Ele fez essa oração porque ele estava tomando sobre si todos os nossos pecados, todos os meus pecados, e eu não irei cair no engodo da culpa, das acusações, porque esse mesmo João disse: confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e todas as nossas injustiças. Ele foi à cruz. Ele teve sede para saciar a minha alma. Ele teve sede para encher meu coração da verdadeira água que flui para a vida eterna. Foi Cristo, e somente Ele, que olhou para os céus e disse: Senhor, eu terminei a obra para a qual o Senhor me designou, está consumado. Nessa unidade, nós só iremos abrir mão dessa unidade, dessa coesão, dessa fraternidade, quando o próprio Deus fechar os nossos olhos. O próprio Deus fechar os nossos olhos. E esse Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa coesão, nessa unidade, nesse amor fraternal, só termina neste plano, nesta terra, quando fecharmos os nossos olhos. Até lá, iremos passar por provações, tribulações, dificuldades, mas vamos lutar, perseverar, para que haja essa unidade e esta coesão. Porque é ali que Deus ordena a sua bênção e a vida, não por meses, por anos, por lustros, por décadas, mas a ordem da vida e da bênção é para todo sempre.
Amém. Queridos irmãos, parabéns por um ano, muitos anos ilustres e décadas virão. Estejam vocês perseverantes, porque nós só descobrimos quem são os verdadeiros valentes quando os ventos assopram, e nós temos que perseverar até o fim. Perseverar na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração e na comunhão, na coinonia, nas ações de graças. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, quem somos nós? Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, porque diriam as nações, onde está o Deus dele? Nosso Deus está nos céus, que tudo faz conforme lhe apraz. Prata, ouro são os deuses dele, obra de suas mãos. Eles têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não mandam. O nosso Deus está nos céus, que é o nosso refúgio e fortaleza, e nos ajuda a preservar o vínculo, a essa unidade, para continuarmos sendo até a gloriosa vinda de Jesus, uma igreja una, uma igreja santa, uma igreja apostólica, uma igreja católica. Livra-nos do Senhor, nosso coração, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos, Senhor, e enche-nos do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, o temor, para sermos servos fiéis ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, os nossos devaneios e pecados, e usa-nos conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união, por causa de Jesus. Em nome dele. Amém.